Fala galera, eu sou o Léo e esse é o Perdi Meu Tempo, um canal onde eu vou falar sobre filmes que ninguém fala para saber se você deve perder seu tempo ou não. E o filme de hoje é Às Cegas, um filme de 2020, um thriller de suspense que conta a história de Ellen. Ela é uma violinista em ascensão que sofre um ataque de um agressor que durante o filme é misterioso e ela fica cega. E nós acompanhamos a história dela a partir do momento que ela chega no apartamento e começa a se adaptar com essa nova condição que ela tem, que é da cegueira. Então ali ela tem um cuidador, que eu vou falar um pouco mais pra frente, e começa a ter alguns problemas que ela acredita que o agressor dela, né, que ainda não foi preso, ainda está atrás dela para tentar fazer o mal. Então durante o filme a gente consegue ver o desespero dela em algumas situações que ocorrem. A sacada genial desse filme, nós vemos o filme da percepção dela agora cega. Então um exemplo bom disso é no próprio trailer, uma parte onde ela recebe um animalzinho, né, recebe um passarinho lá, o cuidador dela fala com ela, eu tô te dando um passarinho, e ela pergunta, tá, mas qual que é a cor desse passarinho? Ele fala, pode ser a cor que você quiser, agora você pode imaginar as coisas. Ela, não, mas eu quero saber a cor. E nisso a gente tá vendo o passarinho verde. Aí ele fala, não, esse passarinho é azul bebê. E nesse mesmo momento o passarinho muda de cor. E isso conta como a gente vai ver o filme, da percepção dela. Então durante algum momento ali, a gente vai perceber que algumas coisas que ela está escutando, ela imagina uma coisa e de repente isso ou muda ou deixa de existir. Porque é como ela está vendo as coisas agora a partir da cegueira. Essa sacada é muito boa, eles exploram isso de uma maneira muito boa no filme, porém em alguns momentos eu senti falta de algumas explicações. Então, eu perdi meu tempo assistindo o filme? Bem, eu não vou falar que perdi meu tempo, porém não é um filme excelente. Ele tem suas falhas ali que eu acredito que deixou um pouco a desejar, mas a história se decorre da seguinte maneira. Ela vai ficar cega, nessa adaptação ela tem o cuidador dela, que é o Clayton. E ele começa a ensinar ela algumas coisas, como Libra, a lidar lá com a vareta, né, para poder aprender a andar e entender como as percepções dela agora vai mudar, que ela está usando outros sentidos para conseguir suprir a parte da visão, né? Nessa mesma caminhada, a gente consegue ver algumas coisas estranhas acontecendo no apartamento dela, como alguns barulhos que ela escuta e a gente não consegue saber o que é. Ela escuta na vizinha dela, tem uma vizinha muito misteriosa lá, que ela começa a gritar, né? Parece que ela está sofrendo algum tipo de abuso ou ataque, e ela relata isso para a polícia, o mesmo policial que está fazendo a investigação, a situação dela, né, do agressor que deixou ela cega, e ela ainda acredita que esse agressor está ali. E a gente, durante o filme, não sabe se o que ela está vendo é real, de verdade, né, uma coisa que está acontecendo, ou se é algo que ela está imaginando, porque ela agora consegue, ela está meio paranoica e ainda assim está cega, então as coisas ficam de uma forma pra gente, que é telespectador, interessantes, porque a gente, ao mesmo tempo, não sabe se ela está vendo é real ou se ela está imaginando. Pontos que eu acho que eu perdi meu tempo nesse filme. O filme ele vai contando essa história, porém ele vai deixando uma trama bem amarradinha, tudo bem construído, mas na hora de entregar as respostas ele faz de uma maneira muito chula, ele entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo quadro a quadro aquele mistério, né, pra gente saber se realmente ela tá, o que ela tá vendo, o que tá acontecendo com ela, mas na hora que a resposta vem, ela vem de uma maneira muito rápida, muito entregue, assim, só joga na gente, e assim, dentro do enredo do próprio filme, né, dentro da própria história construída ali, algumas situações não fazem sentido. Eu vou deixar pra falar isso na parte com spoilers e de explicação do final do filme. Mas assim, essas explicações que eles dão no filme, elas não são o suficientes para convencer a gente dentro daquilo que eles mesmos tinham se proposto. Porque algumas coisas que acontecem lá não fazem sentido nenhum. Algumas sacadas são geniais, eu vou falar nisso ainda na parte com spoilers, que assim, realmente eles conseguiram trabalhar muito bem a parte de fotografia. Então toda hora tá mudando alguma coisa dentro do apartamento dela, porque é a forma que ela tá percebendo. Eles trabalham isso para dar um suspense de uma forma genial. Porém, ainda assim, eles conseguem ser muito falhos no final do filme. E a conclusão do filme, agora sem spoilers, é: você deve assistir ou não o filme? Bem, se você não tiver mais nada para fazer, não tiver outro filme legal para fazer, é um bom filme de se assistir, você não vai perder totalmente seu tempo. Porém, com opções melhores, eu ficaria com as opções melhores. A partir daqui eu já vou falar com a parte com spoilers e dar uma explicação do final, né, o que eu acho, a minha teoria sobre o que aconteceu no final, lembrando que é uma teoria. E se você ainda não assistiu, volte aqui depois para ver se concorda com a minha teoria e se faz sentido isso que eu vou falar. Então vamos começar com a parte com spoilers. Eu vou falar as partes que eu não gostei do filme, que eu acho que estragaram muito o filme e que não fazem sentido nenhum, e vou dar uma explicação mais pro final do que realmente eu acho que aconteceu. Bem, a gente percebe, né, entregando no final lá, que ela tá presa dentro de um galpão e que todo mundo que ela tinha contato era na verdade o Clayton, seu cuidador. Porém, uma coisa que não faz sentido nenhum pra mim é porque ele usava roupas para fingir ser outra pessoa se ela era cega. Aquela parte onde ela percebe que ela vai passando a mão nas roupas e vai vendo roupa do policial, do médico, do entregador, do paramédico e tudo mais, ela associa isso ao Clayton. Mas como? Como é que ela sentiu pelo tecido? Outra coisa, para que o Clayton vestiu uma roupa para uma pessoa cega? Isso não faz sentido nenhum. E outra coisa também que eu achei estranho é, ele não muda a voz, então assim, ficou uma coisa meio surreal demais, porque o filme ele construiu uma vibe real, né, de uma cegueira real, tudo meio real, não tem nada de tipo misterioso ou nada, né, nenhum tipo de assombração.
coração, mas ele só fingindo ser outra pessoa, ela acreditou. Isso eu achei bastante falho no filme. E assim, eu fiquei decepcionado que na hora que eu vi, falei, mas por que ele colocou outras roupas se ela era cega? Outra coisa que eu não gostei é a parte da irmã dele, porque não explica muito sobre o porquê que ela tá ajudando ele, porquê que ela tem tanto medo dele, porquê que ela não fugiu antes, porquê que não ajudou ela a fugir. Porque ele conta a história dele rapidinho, né? Falando que ele sofria aquele abuso dos pais dele lá e tal. Ele escutava a música dela, beleza, até essa parte tudo bem, pra ele ser meio louco. Mas por que a irmã dele ajuda e por que ela tinha tanto medo dele? E durante ali aquele final do filme ali, ela tá sempre falando, a única saída que tem é pela saída de ar. Na hora que ela chega na saída de ar, tem um pouquinho do veneno que torna ele cego. Então por que a única maneira de fugir era tornando ele cego? Não podia fazer de outra forma, não tinha outras coisas, não tinha um veneno real, não tinha que ser só deixando ele cego. Outra coisa também que eu achei que ficou meio ruim no filme é esse final em aberto, que a gente não entende bem o que acontece. Abre o portão, fica aquela coisa clara lá, não mostra mais nada, 6 meses depois ela tá lá tocando o violino dela de novo. A gente não tem a certeza se ela está cega ou não. Eu particularmente acredito, agora já é a parte de teoria, porque eu ligo isso ao final, que tem a cena pós-crédito, é que aquele veneno que ela estava sofrendo lá era um veneno que não era constante, né? A cegueira não era permanente, digamos assim, porque no momento que ele fica cego, ele não fica completamente desesperado, ele só fica meio puto. Mas, por exemplo, se alguém joga alguma coisa no meu rosto que eu sei que eu vou ficar cego eternamente, eu vou ficar muito louco, eu vou ficar muito chateado, vou ficar muito doido. E ele não fica, ele fica só meio puto porque ele não está conseguindo enxergar, mas não fica completamente cego. E a parte que eu acho que deixa isso real, né, que ela consegue voltar a enxergar, é a parte do final, na cena pós-crédito, que o passarinho que era azul, né, que se tornou azul no momento que ele fala, ele se torna verde de novo. Então isso faz com que a percepção que ela tinha de cegueira acabasse, voltasse para a percepção que ela tem agora de visão. E o filme deixa isso meio claro e deixa isso meio... Não fica tão completamente claro, né? Fica um negócio meio aberto, mas meio mal feito, meio aberto, meio bosta. Eu acho que pro filme ser melhor, pro filme fazer mais sentido dentro disso que eles colocaram, como ela estava presa o tempo todo, né? Isso foi uma sacada genial do filme. Essa parte que a gente percebe que ela tá presa num galpão é muito legal, né? Na parte que ela tenta suicídio lá e ela cai e percebe que ela não tá mais no apartamento. Só que eu acho que eles podiam ter feito de uma maneira em que como ele cuidava dela, como ele estava mantendo ela em cativeiro, ele mantivesse ela sob efeito de algumas drogas. E sobre essas drogas ele conseguisse fazer com que ela acreditasse naquilo que ele estava falando. Faria muito mais sentido do que só vestir uma roupa com uma cega e fingir ser outra pessoa. Se ela estivesse drogada durante aquele momento ali, eu acho que faria muito mais sentido. Toda essa paranoia que ela sentiu, né, que ela começou a sentir uma paranoia do nada, e toda essa questão de ele ser outra pessoa, porque ele foram 4 ou 5 pessoas diferentes lá e ela sempre acreditou que era ele. O filme deixou muito a desejar. Nessa parte do filme eu dou aí uma 7,5 para ele, porque não é um filme totalmente ruim, né? Como eu falei, a ideia é muito boa. Porém, esse final pra mim regaçou o filme completamente. Então, assim, a gente fica meio assim, fala, nossa, mas foi só isso, né? A história acendeu a gente e depois cortou nosso barato com um finalzinho meio chulo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Deixe nos comentários o que você achou do filme, se concorda com essa teoria que eu tenho, se tem outra, deixa aí que eu quero saber. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!